Oi, gente, tudo bem? Olha só, no passo a passo de hoje, eu trago pra vocês essa peça aqui. Isso aqui é um trocador portátil, tá? Pra levar na bolsa ou na mochila maternidade, tá bom? Todos os materiais que eu utilizei são lá da boutique do Patchwork, tá? Então, eu vou ensinar pra vocês a confeccionar. Vou mostrar pra vocês como que é essa peça, olha só. É um trocador que ele fica super fininho, super compacto, tá? Ele é bem legal porque ele tem o fechamento em botão de pressão aqui, igual vocês estão vendo, tá? Então, não é uma peça que você vai colocar dentro da bolsa e vai ficar aquela coisa esparramada, vai abrir, tá? Ela é super legal por isso. Eu usei 2 tecidos pra fazer, olha só como que fica legal, tá? Fiz o acabamento em viés aqui. Ela fica bem fofinha, porque entre esses 2 materiais aqui, eu tenho uma camada de atoalhado, tá? E por dentro ela é forrada com nylon emborrachado, tá? Então, é um material bem flexível. E facilita muito na hora de limpar, né? Porque pode cair algum líquido, né? Aqui, algum material. Então, é só passar um paninho que ela já tá limpa, tá? Então, é isso. Eu espero muito que vocês gostem do passo a passo, que vocês aproveitem, tá? Todos os materiais são lá da boutique do Patchwork. Eu convido vocês a visitarem a loja deles, tá? Então, é isso. Aproveitem muito e bora pra máquina. Oi, gente. Então, vamos começar a confecção do nosso trocador. Vou apresentar pra vocês os materiais e as medidas. Nós vamos usar 2 tecidos principais no nosso trocador para poder fazer uma barra destacando bem o tecido, tá? Então, o primeiro tecido, ele vai medir 40 por 50, tá? Vocês podem utilizar o próprio comprimento da peça de tecidos que vocês comprarem, tá bom? 40 por 50. Eu gosto de fazer com os cantinhos arredondados, tá? Então, como essa aqui é a parte superior, eu já usei uma régua para arredondar aqui, mas vocês podem usar qualquer objeto circular, tá? O outro tecido que nós vamos utilizar, também como tecido principal, vai ser esse daqui. Ele vai ser um pouquinho maior na largura, tá? Porque nós precisamos refilar. Então, ele vai medir 10 por 42. Nós vamos utilizar também o tecido atoalhado, que vai logo abaixo, vai ser costurado logo abaixo do tecido principal, na medida de 62 por 42. Eu também gosto de cortar ele maior, porque esse aqui é um material que ele, né, mexe muito, movimenta muito, então ele pode andar um pouco e fica alguma parte sem, né, descoberta. Nós vamos utilizar também o nylon emborrachado, tá? Na mesma medida do tecido atoalhado, que é de 62 por 42. Nós vamos utilizar o viés, tá? Viés para poder fazer o acabamento na nossa peça. Nós vamos precisar de botões Ritas, tá? E nós vamos precisar também da nossa etiqueta. Nesse tipo de peça, eu gosto de usar só a etiqueta de cetim, porque é uma peça delicada, né? Ela fica fininha, então acho que ficaria grosseiro a gente colocar uma etiqueta sintética aqui, por exemplo, tá? Vamos ao passo a passo. Gente, a primeira coisa que nós vamos fazer é emendar o tecido principal 1 no tecido principal 2, tá? Então, nós vamos pegar aqui a base do nosso tecido principal, colocar direito com o direito do nosso tecido principal 2, tá? Nós vamos lá na máquina fazer uma costura com pé de máquina aqui. Depois que a gente fizer essa costura com pé de máquina, a gente vai pegar o ferro e vai dobrar para poder assentar esse tecido. Eu já mostro pra vocês. Pessoal, eu fui lá na máquina, tá? E fiz a costura, conforme eu falei com vocês aqui, com o pé de máquina. Aproveitei e passei o ferro para poder assentar o tecido. Mais uma coisa que eu fiz, eu prolonguei essa linha aqui, ó, tá? Aqui nesse tecido principal 2. Deixa eu ver se vai dar melhor pra vocês verem. Prolonguei essa linha aqui. Aproveitei, vim aqui nos 2 cantinhos aqui de baixo do nosso trocador
E fiz a marcação do círculo, né? Pra poder ficar igual a parte de cima, tá? Aqui, ó. Aí, agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o nosso tecido atoalhado. Vamos colocar aqui debaixo desse tecido principal, tá? A gente coloca aqui. Coloca o tecido por cima, tá? Aqui a gente ainda consegue usar o alfinete. Eu acho que é até melhor nesse aqui, tá, gente? A gente usa o alfinete pra poder deixar uma parte bem presa em cima da outra, tá? E aí, pra começar a fazer a nossa peça, nós vamos lá na máquina agora. Nós vamos pra máquina. E aqui, ó, nós vamos passar uma costura reta. Aqui, duas na verdade, né? Uma aqui em cima do tecido 1 e uma aqui em cima do tecido 2. Passar essas duas costuras primeiro ajuda a peça a movimentar menos. É melhor do que você começar pelas beiradas, tá? Então, eu recomendo fortemente a gente passar duas costuras, uma aqui e uma aqui. Tá bom? Então, façam essas costuras aqui, depois, nessa marcação aqui, vocês podem, né, entrar um pouco com a agulha pra cá. Só uma costurinha de segurança aqui, ao redor todo. Eu vou mostrar pra vocês. Resolvi mostrar pra vocês aqui rapidinho, gente, olha só. Coloquem bastante alfinetes, tá? Pra poder fazer essa costura aqui, pro tecido movimentar o mínimo possível. Já volto com a costura pronta pra vocês. Pessoal, eu fui lá na máquina e fiz a costura que eu havia falado pra vocês, olha só. As duas costurinhas aqui, na emenda do tecido, tá? Coloquei uma linha mais destacante pra vocês verem aqui a costura de segurança que eu fiz, ó. Tudo aqui ao redor, tá? Esse lado aqui, igual eu falei pra vocês, já tava, né, eu já tinha arredondado. Aqui depois eu arredondei, tá, gente? Qualquer objeto circular vocês conseguem fazer isso, tá? Mais uma coisa que eu fiz foi colocar os botões. Eu vou falar pra vocês como que eu faço pra poder achar essa medida, tá? Então, assim, pensa que o trocador tá assim, tá, pessoal? Nesse jeito aqui. Aí eu gosto de dobrar ele assim, tá? Gosto de dobrar ele aqui. Aí depois eu jogo um pouquinho pra cá, pra dentro, jogo pra dentro de novo, tá? Porque eu gosto de fazer ele pra fechar nesse movimento aqui, tá? Então, ele vai fazer assim, tá? Assim, ó. Vai fazer assim, tá, gente? Assim, tá? Beleza? Então, depois que vocês dobrarem ele ao meio, né? Tá assim. Dobrou ao meio. Vocês venham do lado de cá. Aí, vocês podem medir. Meçam 12 centímetros da base pra dentro. 3 centímetros desse lado pra dentro. E coloquem um botão. Então, 12 pra cá, 3 pra cá. 12 pra cá, 14 daqui pra cá. Tá bom? Se vocês colocarem ele mais pra cá, vai dificultar um pouco em fechar, tá? Porque, né, tem uma variação de costura aí dos pés, então... E ainda tem o nylon que a gente vai colocar aqui embaixo, então ele vai ficar um pouquinho mais grosso. Então, eu sugiro colocar ele com essa distância aqui. Então, só recapitulando. Da base, vocês medem 12 centímetros pra cá e façam uma marcação. Depois, desse lado aqui, vocês façam uma marcação de 3... Coloquem um botão e depois façam uma marcação de 14 e coloquem o outro botão. Padronizem colocando o macho de um lado e a fêmea do outro. Aqui do outro lado, gente, é o mesmo raciocínio. 12 centímetros do topo para baixo, 3 centímetros do lado para dentro e dessa marcação de 3 para cá tem 14 centímetros, tá? Mais uma coisa que eu acho super importante, porque o material aqui ele é fininho, para não correr o risco do nosso botão ficar soltando e ficar frágil também. Atrás de cada botãozinho,
eu coloco um retalhinho de manta. Então, eu furo a manta, atravesso o botão e prego. Olha só. Fica desse jeito. Aí, queria mostrar pra vocês aqui, ó. É um retalhinho mesmo, tá? Igual vocês estão vendo. E depois eu venho e dou uma refilada aqui pra ele não ficar fazendo volume na nossa peça. Tá? Nesse ponto aqui, a nossa peça já tá assim, praticamente pronta, tá, gente? Então, aqui eu refilo o restinho da manta que ficou, tá? Um restinho de algum material que vocês tenham, tá? Então, ficou assim, tá bom? A posição dos nossos botões. Agora, o próximo passo é a gente posicionar o nylon emborrachado debaixo aqui, né, do tecido. A gente ir lá fazer uma costura de segurança da mesma forma, só que nesse caso aqui a gente vai ter que prender com clips. Então, atentem também pro lado avesso do nylon, ele é mais áspero, o outro lado ele é mais macio, tá? Então, vocês vão pegar o lado do atoalhado do nosso trocador e colocar de frente pro lado avesso do nosso nylon emborrachado, tá? Dessa forma aqui. Depois que a gente fizer isso, vocês podem ver que ele tá um pouquinho maior. É bom ter isso mesmo, gente, porque senão ele vai movimentar e vai ficar pedaço de trocador sem plástico, vai ficar horroroso. E aí, não acho bom ficar assim não, tá? Então, posicionem, tá? Coloquem bastante clips aqui ao redor pra ele não sair do lugar. Depois que vocês colocarem o clipe, vocês vão lá na máquina, passa uma costura de segurança, pode ser em cima dessa aqui que a gente fez pra prender o tecido no atoalhado, tá? E aí é só fazer o acabamento. Gente, só pra mostrar pra vocês como que eu faço aqui, ó. Eu refilo aqui no cantinho, tá? Pra poder conseguir colocar o clips também. Coloco o clips tudo aqui ao redor. Agora é só passar a costura de segurança aqui também, tá? E a gente vai fazer o acabamento da nossa peça. Gente, eu fui lá e fiz a costura de segurança aqui pra prender o nylon, tá? Usei uma linha mais forte pra vocês conseguirem ver. Beleza? Agora a gente vai aplicar o viés, tá? E aí, ficou faltando posicionar a nossa etiqueta, né? Eu gosto de colocar ela bem aqui, tá, gente? Que é uma posição estratégica, né? A mãe vai colocar, né? O cuidador vai colocar a criança aqui e já vai ver a nossa etiquetinha aqui em cima, tá bom? Então, eu vou colocar a etiqueta, vou fixar ela aqui e vou começar a aplicar o viés daqui de baixo, tá? Vou colocar ele daqui de baixo e primeiro do lado avesso para rebater do lado direito. Já mostro pra vocês. Gente, tô aqui na máquina, conforme falei com vocês, foi aqui que eu posicionei a minha etiqueta, né? Tá aqui no topo do meu trocador, tá? Então, eu vou começar a aplicação do viés do outro lado, do outro lado de baixo. Não coloquem no meio, porque aqui no meio é que o trocador vai dobrar, então vai ficar ruim, tá? Se a emenda do viés ficar aqui. Então, vocês coloquem ou para um lado ou para o outro aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu esqueci de falar antes, gente, mas na etapa que a gente faz a costura de segurança aqui, tá? No nylon emborrachado, é bom a gente usar um ponto maior, tá? Um ponto mais largo, eu gosto de usar o 3,5. Então, aqui nós vamos começar a aplicação do viés, tá? Eu vou aplicar de uma outra forma que eu ensinei, né? Uma forma diferente que eu ensinei nos outros passo a passo. Então, se vocês quiserem que eu ensine essa forma nova aqui, é só vocês comentarem.
Gente, viés aplicado, agora a gente só precisa desvirar, né? Passar o viés pro outro lado, assim, tá? Prender ele com clips ou com alfinete, né? Ou com a ferramenta que vocês acharem melhor. A gente vai fazer isso em toda a extensão do trocador. Depois que a gente tiver prendido, nós precisamos só rebater o viés e a nossa peça vai estar pronta. Gente, a nossa peça finalizada ficou assim. Olha só como que ela fica super compacta. Super pequenininha. Fica muito bonita. Para quem for personalizar, eu sugiro olhar a direção do tecido, né? O sentido do tecido. E colocar a etiqueta assim, tá? Nessa, né? O nome da criança nesse sentido aqui, tá bom? Claro que para as estampas que tiverem direção. O que não tiver, vocês coloquem aí da maneira que vocês acharem melhor, tá bom? Então, a nossa peça ficou assim, vou abrir ela para mostrar. Olha só, fechamento em botão. Fica desse jeito, olha só. Tá? Fica super legal, eu gosto muito dessa peça. Aí, vocês abrem, aí, de um lado ela fica assim, tá? Do outro, ela tem os botões. Do lado de fora, ela tem essa cara. Fica super bonita, gente. Esse acabamento em viés nela, assim, pra mim, eu acho tudo de bom. E do lado interno, né, ela tem o acabamento aqui em nylon emborrachado. É um material bem maleável, bem fininho. Super delicado, que assim, acho que casa perfeitamente com a proposta de fazer uma peça pro bebê deitar. Sem contar que fica fácil de higienizar, né, se cair alguma coisa aqui, xixi ou as fezes do bebê. E a durabilidade também que fica bem maior. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse aí é o passo a passo, feito com os materiais da boutique, do Pet. E até a próxima. Tchau!